Entendi que seria apropriado e que haveria espaço, sobretudo, para diálogo com a assistência, que apresentará as interrogações que lhe estão mais presentes e que são os assuntos que mais interessam, focando os problemas que são mais urgentes, que ele deveria proceder apenas a uma espécie de enunciado, apontar uns tópicos, meia dúzia de asserções, que poderão servir, se assim quiserem, de partida para outra conversa posterior. E então eu diria assim, meia dúzia, não são meia dúzia, são 8 asserções, afirmações, que, como são muito sintéticas, estão abertas naturalmente à polémica, à discussão. E começaria por dizer que o nosso Sistema Nacional de Saúde é e continua a ser um notável sistema que, embora aperfeiçoável e exigindo constantes adaptações, corresponde no essencial às necessidades familiares na saúde. Segundo, a assistência à grávida e o plano de vacinação atingem o grau de qualidade que poucos países alcançaram. Como sabem, na Organização Mundial de Saúde, Portugal está em 12º lugar no que diz respeito a cuidados de saúde e sistema de saúde, entre 100 e muitos países. Em terceiro, todo o sistema sofre mais de problemas e erros na gestão de pessoal e de meios do que defeitos no seu campo específico. Quarto, a indispensável conexão entre saúde e segurança social é deficiente, em certas circunstâncias mesmo de inaceitável falta de qualidade. Quinto, a doença crónica merece menos atenção e investimento do que a aguda, o que está errado. Os cuidados de saúde primários são desvalorizados em relação aos secundários. A nossa cultura de saúde é hospitalocêntrica, o que não deveria acontecer. Sexto, não existe capacidade de resposta satisfatória para os deficientes, sobretudo os adultos, para os diminuídos motores, para os acamados crónicos e, ainda mais escandaloso, para os doentes mentais. Sétimo, nestas últimas situações que acabo de referir, recai sobre as famílias uma tarefa que excede quase sempre as suas capacidades físicas, psicológicas e materiais. E frequentemente estas famílias se sentem em quase desespero pelo abandono e pela incapacidade de saberem o que deve e pode ser feito. Oitavo, as condições em que se processa o fim de vida terrena, são muitas vezes inadequadas, quando não indignificantes. Como é que se morre em Portugal? Morre-se em geral mal. E devia-se morrer bem, até porque é uma experiência única e intransmissível. E, portanto, ao menos que nos deixem fazer isso de uma boa forma e não... Estou a perder o sentido do som. Estas asserções poderão servir, se quiserem, para contestarem ou para perguntarem mais, poderão surgir, são as que me surgiram, mas tenho outra coisa muito importante para dizer, é que nós precisamos, enquanto famílias, e sobretudo famílias cristãs, de não apenas perguntarmos o que é que precisamos e de exigirmos o que é que precisamos, mas sobretudo nos comprometermos com o que devemos e podemos fazer. E não creio que nós estejamos em condições de dizer que somos famílias exemplares. Temos feito tudo o que deve ser feito em família. Claro, não estou a dizer que não haja famílias exemplares, com certeza que aqueles que aqui estão se esforçam
por constituírem famílias exemplares. Mas eu pergunto se vivemos suficientemente os valores cristãos e humanos que estão na base da vida familiar. Se assumimos a nossa função de educadores de uma maneira consistente, esforçada e coerente. Sabemos educar, educamos os nossos filhos educam-nos a nós, aceitamos que os filhos também nos educam. Se somos suficientemente solidários uns com os outros, se obedecemos ao mandamento do amor nas nossas relações intrafamiliares, se ainda entendemos a família alargada, os cunhados, os tios, os sobrinhos, como também fazendo parte da nossa família, ou muitas vezes já foram postos de quase como amigos, conhecidos, ou até pior, como pessoas que temos de suportar. Acreditamos em valores, temos esses valores para nós como sendo aqueles que iluminam o nosso procedimento e ditam as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Sabemos passar esses valores para os nossos filhos, não por exposições teóricas, nem por leituras mais ou menos filosóficas, mas pela vivência deles no nosso dia-a-dia. Será que somos capazes de exercitar as virtudes, também não num discurso teórico, mas na nossa própria vida? Não podemos ter uma geração melhor, não podemos ter filhos felizes, não podemos ter realmente uma sociedade melhor se não partirmos do princípio que a todas as famílias isto é indispensável. Dizer coisas banais como que a família é a célula da sociedade, que temos de defender a família dos ataques a que ela está sujeita, que a família está a ser destruída pelos meios de comunicação social, pelos meios de interatividade, etc, 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 poderá não passar ao fim e ao cabo de desculpas de mal pagador. Se não pensarmos primeiro em cada um de nós, nas nossas famílias, construirmos aquilo que deve ser uma comunidade humana, a comunidade humana mais bela, a comunidade humana mais digna desse nome, que é na realidade a família. E como disse que só falava 10 minutos, acabo por aqui. Muito obrigada. O desafio que me foi lançado foi para falar na primeira pessoa sobre a experiência de valor da vida humana, independentemente da sua condição física, da sua condição. Eu queria lançar, além disso, uns desafios como cristão e como católico, para pensarmos o que é que podemos fazer também por outras pessoas em circunstâncias como estas. Eu sou o irmão do meio de 3, nasci há 45 anos e tive uma adolescência e um início de juventude normal e agradável. Gostava de desporto, andei na faculdade, estudava e quando estava no último ano tive um acidente. A apanhar boleia com uma onda, bati com a cabeça no chão e fiquei tetraplégico como estou hoje. Esta onda levou os meus sonhos. Na altura queria ir fazer vinho para a Austrália, mas se quisesse casar também provavelmente me teria levado esse sonho. Naquelas primeiras noites pensei, porquê a mim? Porquê é que me aconteceu isto a mim? E então pensei em muita gente que estava em piores condições do que eu, como este miúdo em África, outras pessoas em campos de concentração. Também pensei, porquê eles? Porquê é que eu sou diferente deles? Compreendia que era injusto haver tanta gente a sofrer, mas nunca me tinha revoltado no bom sentido contra essa toda a injustiça. Porquê é que agora haveria de ser diferente por ser comigo? Interiorizei que a vida ia ser um pouco mais difícil do que tinha sido até agora, mas que tinha que dar a volta a ela.
Passados 7 meses fui para casa, mas sentia-me um pouco como aquele barco numa imensidão do mar, sem saber para onde ir e o que fazer. Nenhuma data de tempo. Tentei aproveitá-lo fazendo as coisas que mais gostava. Lia, via televisão, via documentários e estava com os amigos ao fim de semana. Mas na prática tinha o recurso que hoje em dia me queixo mais de não ter, que é tempo. E antes queixava-me se calhar de não ter trabalho. Na prática é isso que eu queria também passar aqui, era o facto de nos lembrarmos das coisas que não temos, sem nos lembrarmos e darmos graças a Deus pelas coisas que temos. Já pensaram que têm um recurso que eu não tenho, que é a mobilidade? Quantas vezes é que deram graças a Deus por esse recurso? Ou outros? E eu falo por mim também. Não me esquecer dessa gratidão que foi falada também na primeira intervenção. Da gratidão das coisas que temos. Bem, mas eu tive a sorte de viver 2 vidas ao preço de uma. E, portanto, após o acidente, a minha vida deu uma volta enorme, mas eu diria para melhor. Realizei-me profissionalmente, trabalho em vinhos que adoro. Durante muitos anos dizia que fazia aquele trabalho sem pagar, mas que o meu chefe não sabia, continuava a pagar-me. Ele hoje em dia já sabe e continua a pagar-me. Fui campeão do mundo de vela e casei-me. Hoje em dia sinto-me mais feliz do que antes do acidente, verdadeiramente. Uma felicidade provavelmente mais serena, uma felicidade com menos facilidade, mas sinto-me mais realizado com tudo o que tenho vivido. Queria lançar aqui 2 questões como católico. A primeira é, eu nunca estive deprimido, e daqui a pouco vou falar, se calhar um pouco de uma forma atrevida perante médicos, mas sobre algumas questões que podem ter levado a isso. Mas eu sinto que nunca estive deprimido por uma razão. Por o olhar dos outros, por o acolhimento dos outros, por o amor dos outros. Porque me trataram sempre como pessoa. Porque me viram sempre como vento. E isto fez a diferença toda. Isto fez com que eu não me sentisse pessoa. E isto, como católico, sinto que é também um desafio. Ter este olhar, ter esta atitude para com as outras pessoas, para que as outras pessoas se sintam como pessoa. E não como uma coisa, ou como uma pessoa menor ou inferior por estar numa cadeira de rodas. Outra questão que me levantou mais tarde foi a perceber-me que pessoas se diziam: se eu estivesse na tua situação, preferia morrer. E quando há um miúdo que a namorada o deixa e diz: quero morrer, qualquer pai diz: tem juízo. Olhamos para aqueles suicídios dos japoneses que, por não entrarem na faculdade, se matam e pensamos: que louco, há vida para além disso. Mas numa situação como a minha, houve várias pessoas que disseram: preferia morrer. Isto eu estou a tentar balbuciar respostas para isto, não necessariamente a resposta certa, mas se calhar a psicologia nos pode ajudar. E divide estas fases de perda em 5 pontos. De luto, perda de qualquer que seja. Pode ser perda de uma pessoa, pode ser, no meu caso, mobilidade, pode ser uma pessoa que perca toda a fortuna. Mas primeiro é a negação. Se alguém telefonasse para aqui a dizer: morreu a pessoa mais querida, nossa pessoa mais querida, a primeira reação era: não é possível, ainda há um bocado de sair de casa e estava tão bem. Depois é a raiva. Porquê? A seguir é a negociação, muitas das vezes com Deus: se tu fizeres isto, eu... Depois é a fase em que nos sentimos, normalmente, que é a da perda, a da depressão, e muitas pessoas não passam esta fase, de a vida deixou de ter sentido por perdermos isto. E eu entendo que quem está de fora se apercebe, ou que se calhar a vida deixa de fazer sentido, porque pensa no que perde, e então situa-se nesta fase de depressão.
No entanto, há uma última fase, que é a fase da aceitação, de uma nova vida, de uma ressurreição. E é isso que eu acho que é o desafio, mais uma vez católico, é de ajudar as pessoas a terem uma nova vida, a ressuscitarem e a se poderem situar numa situação diferente, de perda. E isto acontece a todos. Estamos todos a caminhar para a velhice e eu acho que isto é maravilhoso, porque vamos-nos perdendo coisas que deixam de ser importantes, muitas das vezes com dificuldades, muitas das vezes até se calhar com depressões. Mas o facto de irmos perdendo coisas, pode ser até a clareza de espírito, a mobilidade, vamos-nos conhecendo melhor e ao mesmo tempo que nos vamos aceitando como menos, passamos a ser mais. Na carta a Diogo Neto, que se encontra no site da CNAL, ou parte, está num vídeo na carta da CNAL, fala: os cristãos são no mundo o que a alma é para o corpo. O Papa desafia, diz: a tarefa da alma é sustentar o corpo, ser a sua consciência e memória histórica. E eu penso que é este o desafio cristão, é realmente ser a alma do mundo. Termino com uma conversa que tive esta semana com um casal que já tinha vários filhos, que adotou uma criança com deficiência. E na altura que estava para adotar esta criança com deficiência, tiveram um diálogo normal e tentaram racionalizar. O nosso primeiro interveniente também falou um pouco disto, então, o que é que temos a ganhar, o que é que vamos perder, o que é que vai acontecer aos outros filhos se adotarmos agora uma criança com deficiência? Como é que vamos encaixar isto com a nossa vida profissional? E a determinada altura, um deles disse: mas nós vamos fazer o que estamos a racionalizar ou vamos fazer o que está certo? E optaram por adotar esta criança. E eu acho que é isto que é uma interpelação que Deus nos faz a todos nós. Vamos fazer as coisas pela segurança, de uma forma racional, ou vamos fazer o que está certo? É uma questão que fica no ar. Muito obrigado. Obrigada. Determinadas ações, como fazer reciclagem, não deitar ao lixo para o chão, é algo que nem deveria ser necessário falar, muito embora, tal como o professor Walter aqui disse, não havendo educação, é difícil que esses hábitos se tornem corriqueiros na nossa vida do dia-a-dia. A grande questão do ambiente e a grande preocupação que eu acho que é necessário compreender é que o ser humano sempre agiu com a natureza para usufruir o máximo possível e para retirar aquilo que ela lhe poderia oferecer para melhorar a sua qualidade de vida, não é? Uma atitude muito antropocêntrica, como ouvimos falar aqui hoje de manhã, e a verdade é que a natureza também sempre teve a capacidade de ir reagindo de uma forma positiva, não é? Mas essa capacidade de reagir de forma positiva é cada vez menor e esta capacidade da natureza está-se a esgotar. Somos confrontados cada vez mais com atentados ambientais que de alguma forma dependem ou têm origem na ação humana, não é? Mas que a natureza, também a sua resposta já tem um forte impacto na qualidade de vida do homem. E outra questão que é muito preocupante na questão do ambiente e que muitas vezes as pessoas pensam que têm alguma dificuldade em visualizar pelo o espaço temporal que ocupam, é que a dimensão desta crise é uma dimensão planetária, não é? A ação nefasta que nós atuamos sobre o ambiente não fica exclusivamente restringida a um determinado espaço, não é? E consegue ter uma ação negativa em determinados locais muito longe do sítio onde essa atitude negativa foi implementada, não é? Nós quando falamos de problemáticas ambientais ou determinados fenómenos como as alterações climáticas ou como a desertificação ou a deterioração das áreas agrícolas,
a manipulação de bacias hidrográficas, não é? Que temos muito esse caso em Espanha, a manipulação dos caudais de um rio de um local para o outro. Não fica exclusivamente o sentido negativo naquele local, mas tem toda uma envolvência e toda uma amplitude no local que pode até nem ficar assim tão próximo. Outra questão que me coloca e que hoje resolvi trazer para aqui e que de alguma forma me preocupa e penso que é muito mais palpável do que qualquer esta de alterações climáticas ou de certificação e que se prende com os refugiados ambientais, não é? que cada vez mais se fala. São populações extremamente vulneráveis que tiveram que se deslocar ou de abandonar temporariamente a sua área de residência ou a zona onde vivem devido a problemas ambientais, mas que, ao contrário não, mas que não estão, não são representativos ou não têm a proteção que outro tipo de refugiados têm de acordo com o Tratado de Genebra. Um refugiado depreende-se que seja uma pessoa que se deslocou ou teve necessidade de se deslocar por motivos de raça, de religião, de nacionalidade, de convicção e não tendo a pretensão de entrar aqui na área do direito, mas que a questão ambiental ainda não é referenciada nesta proteção, muito embora existam os direitos humanos, não é? Mas que não abrangem necessariamente este tipo de pessoas. E quando temos pessoas ou quando temos situações como o terremoto do Haiti, em que levou à deslocação ou à imigração de milhares de pessoas, ou quando temos uma situação de uma construção de barragem, aqui sim uma ação humana propositada, como a barragem das Três Gargantas na China, em que obrigou à deslocação de 1,3 milhões de pessoas, esta situação dos refugiados ambientais deveria ser objeto de reflexão, até porque se estima que estes refugiados ambientais em breve se tornem o grupo dos imigrantes involuntários de maior dimensão. Isto deve-se a que toda a gente polui, toda a sociedade é responsável pela poluição do ambiente, quer o rico, quer o pobre, em diferentes dimensões, mas aqui também o Estado muito provavelmente tem um papel muito preponderante, até porque a política que existe ligada ao ambiente é uma política desvinculada de determinados compromissos. E foi através deste degradar da natureza em que o ser humano foi obrigado a refletir e que tomou consciência de que, efetivamente, a sua dimensão moral e a sua responsabilidade como ser ético, dotado de uma responsabilidade de agir vinculada à existência de refletir e de decidir conscientemente sobre esse mesmo agir, que temos que efetivamente mudar a nossa postura ou a nossa relação com o ambiente. Nós temos conhecimento das causas que levam a esta crise ambiental e decididamente temos de ser capazes de as ultrapassar, ou seja, passar da teoria à prática. Isto obriga-nos a uma mudança das nossas posturas antropocêntricas e egocêntricas de estar no mundo. Mas claro que este antropocentrismo deverá necessariamente existir sempre, não é? Tudo parte do homem. Aqui prende-se a questão de que falamos hoje de manhã, se devemos centrar ou recolocar o ser humano no centro. Obviamente que este antropocentrismo tem que ser um antropocentrismo moderado, tem que ser um antropocentrismo equilibrado, para que o ser humano não seja visto como um elemento fora da natureza, mas como um ser que faz parte de todo o seu ecossistema envolvente. E aqui a tecnologia tem um papel preponderante. O homem, quando descobriu a técnica, começou a fazer as suas alterações para seu próprio benefício,
não é? Mas quando começamos a mexer com situações entre o nascer, o morrer ou o viver, podemos lembrar uma expressão muito conhecida do professor Louis Archer, que dizia se tudo o que é tecnicamente possível é eticamente aceitável, não é? Onde é que devemos estabelecer os nossos limites, como por exemplo na exploração ou no desenvolvimento de novas fontes de energia, como a energia nuclear, mas que depois, quando somos confrontados com desastres ambientais, como é o caso de Chernobyl e mais recente o caso de Fukushima no Japão, que são situações que têm efeitos cumulativos, que têm efeitos persistentes, que não ficam restringidos apenas àquele lugar, e que tudo isto nos faz pensar de que ponto é que devemos, qual o caminho que devemos ter quando falamos do desenvolvimento tecnológico. No Concílio Económico do Vaticano II, Ecuménico, desculpem, lembrou que Deus destinou a Terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e povos. E isto vai muito ao encontro do que é o desenvolvimento sustentável que devemos ter em conta, não é? Ou seja, permitir que as gerações futuras possam usufruir dos mesmos recursos ou de recursos e que a geração atual não usufrua em demasia, para não colocar em risco estas futuras gerações. Parece-me que é um ato da maior solidariedade, não é? Sermos solidários com alguém que nem sequer conhecemos. No fundo, exige-nos uma ética de previsão, desenvolver uma sabedoria preditiva que contribua para uma orientação do agir aqui e agora. No fundo, uma ética da responsabilidade, tal como o nosso orador da manhã falou, Diane Sionas. Ou seja, temos que efetivamente mudar a nossa forma de estar perante a natureza. Devemos abandonar decididamente este domínio de conquista da mesma e procurar um novo caminho, um caminho que se faz andando, que sabemos que existe um sonho que é incerto, que é frágil, mas que devemos desejar, não é? Não temos a terra prometida, mas sabemos que existe uma aspiração, um querer e um sonho. Ou seja, é necessário desenvolver uma nova concepção filosófica do homem, e nasce assim a ética ambiental, que procura refletir sobre os valores que atribuímos ou devemos atribuir ao ambiente e sobre os valores que orientam ou devem orientar as nossas relações com o mesmo. E como considerações finais, não queria deixar de dizer que é preciso apostar não só na sensibilização, na consciencialização, na educação e na formação, para promover um maior diálogo, para que as políticas e o sistema económico não prevaleça sobre os valores humanos, e que esta questão ecológica é uma grande oportunidade histórica para desenvolver uma resposta coletiva, de modo a converter o modelo de desenvolvimento global num desenvolvimento humano integral. Não porque o que está em causa seja a degradação ambiental, mas sim o principal motivo deve ser a solidariedade global, inspirada em determinados valores como a responsabilidade, a justiça, a prudência, a promoção da partilha. Cuidar do ambiente obriga a uma visão alargada e global do mundo, a um esforço comum e responsável para passarmos de um interesse egoísta para uma visão global que abrace todas as necessidades, confiando ao homem o papel de administrador responsável, papel pelo qual não deve naturalmente abusar, mas também não pode deixar de o renunciar. E parece-me que este é o nosso papel enquanto cristãos,
enquanto seres humanos preocupados com o ambiente, não de um modo radical, não de um modo cego, mas convictos que é indispensável que a humanidade renove e reforce a relação com o homem. E tal como afirma Bento XVI, que esta relação entre o homem e o ambiente seja um espelho do amor criador de Deus, de quem provimos e para quem estamos a caminho. Obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, o que é isso da degradação do ambiente? Acho que temos que partir de um terreno em que estejamos todos de acordo sobre o que é que se quer dizer quando se fala em degradação do ambiente. Os seguintes 5 minutos seriam como proteger o ambiente. Finalmente, na última parte, procurarei dar umas dicas sobre aquilo que me parece ser a postura, a posição do cristão, e não é preciso ser cristão, do homem de bem em geral, para que o ambiente se não degrade para além de certos limites. O que é isso da degradação do ambiente? Um cigarro polui. Uma água suja que se deita fora interfere no ambiente. Vou entrar em coisas científicas, tenho que me corrigir a seguir. E, portanto, o que está aqui em causa não é saber se o homem, a vida, interfere no ambiente, porque tem que interferir sempre, senão não havia vida, é saber a partir de que grau é que essa interferência é altamente censurável. Parece-me que, numa perspectiva pelo menos jurídica, mas também moral, mas sobretudo numa perspectiva jurídica, podemos configurar uma pirâmide em que temos vários estratos de proteção jurídica do ambiente. E no topo, no cimo, estaria aquilo que são os atentados mais graves ao ambiente, que são crimes. E, portanto, se a gente partir da configuração no Código Penal dos crimes contra o ambiente, temos uma ideia muito aproximada daquilo que é realmente a intervenção ou a degradação do ambiente, que é absolutamente intolerável. Há 2 preceitos, tem a ver com a degradação dos recursos naturais, os chamados danos contra a natureza, e o que está em causa é a destruição, comércio ou simples detenção de espécies protegidas, a destruição do habitat natural e a afetação grave dos recursos do subsolo. Do outro lado, artigos 279 do Código Penal, temos a poluição. Poluição sonora do ar, água, solo, fauna, flora. É evidente que tudo isto se passa a partir de um certo grau de gravidade e entre estas duas realidades, que é o esgotamento dos recursos naturais ou os danos contra a natureza e a poluição, temos um meio caminho que é a violação de regras urbanísticas que também têm uma interferência clara na qualidade do ambiente. Portanto, o que é que fica aqui de fora? Fica a proteção do património, isto em termos de previsões penais. A proteção do património, portanto, da obra humana, é que não tem muito a ver, ou não tem diretamente a ver com esta degradação do ambiente. Danos contra a natureza, poluição. Como é que se protege o ambiente a partir destes 2 tópicos? Há um conjunto de princípios jurídicos, mas que são acessíveis a não juristas, na compreensão da sua necessidade, que é, desde logo, um princípio de prevenção. Aquilo que está em causa quando se protege o ambiente, como a palavra própria diz, não é tanto reprimir, punir quem viola de forma grave o ambiente, é sobretudo evitar que o ambiente seja degradado. Portanto, um princípio de prevenção, evitar lesões, perigos imediatos e concretos no ambiente. Ao lado desta ideia de prevenção, costuma-se falar num princípio de precaução, que também é preventivo, mas é preventivo em relação a danos que ainda não se podem determinar muito concretamente e que são, portanto, no tempo muito mais afastados. Segundo princípio, desenvolvimento sustentável. Qualquer decisão que prossiga benefícios de natureza económica tem que ponderar os prejuízos de natureza ecológica. Terceiro princípio, aproveitamento racional dos recursos disponíveis. Água, por exemplo, não desperdiçar água. Evitar o esbanjamento, a dilapidação dos recursos naturais. E aqui entra uma questão que tem sido muito falada e que está em vigor, que é o princípio do poluidor
pagador. Tudo isto que eu disse até agora, todos estes princípios, prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, aproveitamento racional e poluidor-pagador, tudo isto está previsto na nossa Constituição. Portanto, temos uma cúpula que protege tudo isto. Este princípio do poluidor-pagador, suponho que pela primeira vez foi a OCDE que o lançou, 26 de 5 de 72. O Tratado da União Europeia, no artigo 174, número 2, também fala disto, mas aquilo que, sobre que há realmente algum consenso é que esta ideia de poluidor-pagador não se pode bastar com uma carga fiscal acrescida em relação aos poluidores. Mais tarde, conto poder voltar a esta questão, porque é uma questão que pode impressionar às vezes, pelo menos a mim impressiona a maneira como está a ser posta, como está a ser colocada. Claro que a proteção jurídica do ambiente processa-se aos vários níveis da tal pirâmide que eu falei há bocadinho, desde logo nível constitucional, administrativo, civil, fiscal, penal, portanto ao nível da repressão, não vamos entrar por aí, não interessa entrar por aí. Ao nível do direito internacional, são sobretudo as convenções e aos encontros que depois geram esses tratados que a coisa se tem processado. Falava há pouco do princípio do poluidor-pagador. A União Europeia tem, por exemplo, corrija-me se estou errado, mas eu acho que não estou, uma bolsa de carbono da União Europeia. Isto porquê? Porque me parece que, como foi aqui muito bem dito, os problemas da degradação do ambiente são hoje em dia cada vez mais problemas globais. São as árvores da Amazónia que se cortam e que alteram o clima do outro lado do Atlântico. É o aquecimento global que faz com que as calotas polares estejam a derreter, o nível do mar a subir. Numa previsão catastrofista, o Bangladesh desapareceria daqui a 200 anos, coisas deste género. Portanto, a perspectiva é necessariamente global. A União Europeia tem uma bolsa de carbono. O que é essa bolsa de carbono? As empresas podem comprar ou vender o direito de poluir a 18 euros por uma tonelada de carbono na atmosfera. Estamos num mundo, quer dizer, agora entra aqui uma perspectiva ética complicada, estamos num mundo em que tudo se compra, o dinheiro é o rei e senhor absoluto de tudo, a ponto de, por 18 euros, se poder lançar uma tonelada métrica de carbono na atmosfera. Há uma bolsa lançada pela União Europeia. Isto faz uma confusão imensa. Bem, passamos às dificuldades em proteger o ambiente. As dificuldades em proteger o ambiente do ponto de vista jurídico são, sobretudo, de ordem administrativa. Isto é, se a grande ideia, se o grande princípio é o princípio preventivo, não é tanto o direito penal, não é a punição dos poluidores, quer ao nível das contornações, quer ao nível dos crimes, é sobretudo a ideia de prevenção. Essa prevenção faz-se através do direito administrativo. E esse direito administrativo é aplicado por uma máquina estadual da administração, que é uma máquina extremamente pesada e que não tem mãos a medir. Portanto, eu diria que o licenciamento e a fiscalização são os dois pontos-chave da proteção do ambiente, ao nível preventivo, evidentemente. As dificuldades são mais que muitas, o Estado não tem meios suficientes para fazer isto até ao fim como deve, muitas vezes delega em empresas privadas esta fiscalização e até este licenciamento, muitas vezes admite o funcionamento de empresas poluentes em fases de experimentação, mas essa fase de experimentação prolonga-se para além daquilo que deve. Ainda há pouco tivemos aquele caso da legionela que parece que resulta de uma falta de fiscalização. Portanto, a administração tem um encargo imenso para evitar a poluição. Eu passo já aos... Tem quanto tempo? Ainda tem 5 minutos. Tem 5 minutos? Que horror. Há uma perspectiva que não é jurídica para proteger o ambiente, que é a perspectiva político-económica. E aí, tudo isto ligado à questão da internacionalização dos problemas ambientais, parece-me que o que preocupa mais os Estados e os cidadãos em geral é a questão do aquecimento global. Eu já ouvi dizer que a história da Terra é uma história de ciclos
de eras glaciares, de aquecimentos. A gente sabe, por exemplo, o século XVII foi extraordinariamente quente em relação ao que antecedia. A Idade Média foi uma época relativamente quente. Pode ser que a gente esteja numa fase da história da Terra de aquecimento. De qualquer maneira, aquilo que me parece inegável é que no curto prazo o aquecimento global é um fenómeno muito forte, muito grave. Portanto, em pouco tempo a Terra aqueceu como nunca tinha acontecido. Portanto, pode-se dizer que há uma antropogénese, uma causa humana de um aquecimento exponencial que acompanha ou agrava ou complementa um aquecimento que se daria de qualquer maneira sem que o homem tivesse a poluir a atmosfera. Mas de qualquer maneira o CO2, o dióxido de carbono, é realmente um fator importantíssimo para esse aquecimento global. E aqui entramos na questão dos países que mais poluem. Eu tenho aqui uma lista dos 10 mais poluentes, não sei se vale a pena estar aqui a falar, mas quem polui mais é a China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Irão, Arábia Saudita, Canadá. Curiosamente, a Arábia Saudita, que também é dos tipos de um deserto, é o 9º país mais poluidor do mundo. Na Europa, o Reino Unido vem só em 14º lugar e a França só em 17º lugar. Claro que Portugal deve estar no 50º lugar, portanto, não contribuiu muito para isto. De qualquer maneira, é importante ver que os Estados Unidos e a China, só estes 2 países, contribuem em 43% para as emissões de dióxido de carbono da atmosfera. Portanto, o problema gravíssimo do aquecimento global e das alterações climáticas é um problema que tem que ser resolvido a nível planetário entre os Estados Unidos e a China. Nem sempre se tem entendido. E aqui entra a questão dos países ricos, países pobres, terceiro mundo, hemisfério sul e hemisfério norte. Os países pobres, o hemisfério sul, no fundo dizem que estão a sofrer as consequências do colonialismo. Há uma exportação constante de tudo que é poluente para os países pobres e para as regiões pobres de um certo país, mas parece-me que esta equidade intergeracional. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, entre 1900 e 2004, a China só tinha contribuído em 9% para as emissões de dióxido de carbono. E os Estados Unidos, neste mesmo período, entre 1900 e 2004, contribuiu 30%. Porquê? Porque a China não era industrializada e os Estados Unidos já tinha sido há muito tempo. Equidade intergeracional. Em 2012, só em 2012, a China emitiu 7,4 toneladas de dióxido de carbono. Os Estados Unidos emitiram muitíssimo mais, 16,4 toneladas. E o problema é que a China tem 1.371 milhões de habitantes e os Estados Unidos têm 323 milhões de habitantes. Estão a ver aqui a discrepância. Quer dizer, um país com muito menos gente, em 2012, lançou muito mais dióxido de carbono para a atmosfera. Isto é intergeracional. Há esperanças. A Conferência da ONU de Lima parece que deixa bons auspícios para a Conferência de Paris de 2015, em que se vai tratar de todo este assunto. A União Europeia quer que 40% das emissões sejam reduzidas até 2030. A China e os Estados Unidos, no Acordo de Pequim, parece que finalmente se entenderam e tudo se passa entre a China e os Estados Unidos, embora a Índia também venha logo a seguir, e, sobretudo, há dinheiro para disponibilizar, para ajudar os países pobres a diminuírem estas emissões. Agora, a questão do cristão e a questão ética. 1 minuto para acabar. Parece-me que o Papa Francisco, sempre atento, elegeu o ambiente como uma prioridade fundamental. Há notícia, e acho que é uma notícia fundamentada, de que a primeira encíclica que o Papa Francisco vai fazer, da sua inteira autoria, porque a Luz da Fé
estaria feita na maior parte pelo Papa Bento XVI, a primeira encíclica que ele toma a iniciativa de fazer e que está pronta e que vai sair rapidamente, é exatamente sobre o ambiente. Poderá chamar-se a custódia da criação e a ecologia, qualquer coisa deste género. As preocupações do Papa Francisco sobre o ambiente têm-se repetido, tem dito que se destruirmos a criação destruir-nos-á. Tem citado muitas vezes uma frase que não é dele, mas que ele acolheu, que é: Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca, e portanto estamos à espera da encíclica do Papa Francisco. O que é que se tem que fazer em matéria de proteção do ambiente? Eu acho que é sobretudo uma postura ética, é uma atitude. Vencer as resistências de quê? Do egoísmo e da preguiça. Acho que é isto que mata o homem e o aproxima mais da natureza selvagem. As pessoas pensam em si próprias e as pessoas querem fazer pouco ou nada ou só aquilo de que gostam. Vencer estas resistências pressupõe a consideração do outro, a solidariedade. Essa solidariedade pressupõe sacrifícios. E qual é o grande problema dos sacrifícios que se pedem às pessoas na matéria do ambiente? É que há quem não faça sacrifícios pelos outros. Há quem faça sacrifícios pelos outros, mas estamos habituados a que os sacrifícios que fazemos pelos outros tenham um resultado que seja visível aos nossos olhos, pelo menos no nosso horizonte de vida. O que é que acontece com o ambiente? É que essa degradação é lenta e é sobretudo uma degradação que vai afetar as gerações que vêm depois. Isto significa que nós não vamos ver o resultado do nosso sacrifício. E como não vamos ver o resultado do nosso sacrifício, aquilo que se pede às pessoas já não é o amor ao próximo porque está espacialmente próximo. É o amor ao próximo que está temporalmente distante. E isto é pedir imenso. De qualquer maneira, é isto que o cristão tem que fazer. Eu vou acabar com uma leitura de 3 frases de uma coisa que escrevi, que saiu no Mensageiro há pouco tempo, que parte, como não podia deixar de ser, do Evangelho de São João: dou-vos um mandamento novo, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Amar os nossos contemporâneos já é difícil. Amar os que hão de vir ainda se mostra mais difícil. Mas são estas 2 coisas que se pede aos cristãos do século XXI. E eu ousaria dizer que, para um cristão, maltratar a natureza para além de certos limites é uma forma atual de encarar o pecado original. Isto é, há uma criação de Deus com um equilíbrio ecológico. O homem, através da sua intervenção, desobedece a esse equilíbrio ecológico para além de certos limites. Isto é um pecado original à moda do século XXI. E depois falamos do resto. Muito obrigada.